Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Miguel do Rosário, editor do portal O Cafezinho e também aqui desse canal no YouTube, TV Cafezinho, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou fazer uma análise sobre as eleições em Niterói. Niterói é uma cidade que o Brasil inteiro conhece, né, de ouvir falar pelo menos, é uma cidade importante do estado do Rio de Janeiro, vizinha ao Rio de Janeiro, capital, fica do outro lado da Baía de Guanabara. É uma cidade governada, administrada pela esquerda há muitas eleições, há muito tempo, né, pelo PDT e outros partidos de esquerda, também foi pelo PT, hoje é pelo PDT. E teve o primeiro turno, o candidato Rodrigo Neves, ele ficou em primeiro lugar, está aqui ó, na tela, ele teve 48% dos votos. Em segundo lugar ficou o bolsonarista do PL, Carlos Jordi, com 35% dos votos. A Thalíria Petroni ficou com 12,65% dos votos, esse Bruno Lessa 3%. Os outros ficaram com muito pouco. Então você tem aí o resultado das eleições do primeiro turno de Niterói. Vou até colocar aqui os dados totais, ó. Aqui, ó, para você entender aqui, ó. 307 mil pessoas foram votar. Dessas 307 mil, você teve 17 mil nulos, 10 mil em branco, então você teve 280.714 votos válidos. Então, por isso que a gente precisa, a primeira análise que a gente faz para entender qual a chance de cada um ganhar no segundo turno é quanto cada um precisa crescer em relação à votação que já teve no primeiro. O Rodrigo Neves, como ele já teve 136 mil votos, aqui, desculpa, espirrar, aqui, ó, ele precisa agora, digamos que no segundo turno você tenha um quadro parecido aí de 280 mil votos válidos. Em geral até deve cair um pouco, aumenta a abstenção um pouco no segundo turno, mas digamos que a quantidade de eleitores que vão votar no segundo turno seja igual à do primeiro turno, ou seja, teremos 280 mil votos, 714 votos válidos. Nesse caso, o Rodrigo Neves, eu até fiz um cálculo aqui, ele precisaria, até colocar aqui, ó, até colocar aqui na tela também para vocês acompanharem comigo. Aqui, ó. Para o Rodrigo Neves ganhar no segundo turno, ele precisa ter 50% mais um voto. Então, se o total de votos válidos repetir o primeiro turno, tivermos 280 mil votos válidos, o candidato para vencer precisa ter, no mínimo, 140 mil votos e 358. 140.358 votos. E aí, quantos votos a mais o Neves e o Jordi precisam? Cálculo que eu fiz aqui. O Rodrigo já teve 136 mil votos no primeiro turno, ele precisa agora de 140 mil votos para vencer. Então, ele precisa de 4 mil votos a mais. O Jordi teve, arredondando, 100 mil votos, precisa de 140 mil votos, precisa, então, de 40 mil votos. Ele tem que, então, em percentual de crescimento, o Rodrigo Neves basta crescer 3% em relação ao total que ele já teve no primeiro turno, e o Jordi precisa crescer 40%. Né? Então, em resumo, o Rodrigo Neves precisa de 4 mil votos a mais, um crescimento de 3%, o Jordi precisa de 40 mil votos a mais, 40%. Aí um ponto bom para o Rodrigo é que, como a Thalíria Petroni, do PSOL, teve 35 mil votos, o Rodrigo Neves precisa de apenas 12% dos votos da Thalíria. 12%. Se 12% dos eleitores da Thalíria votarem no Rodrigo, ele ganha as eleições. Então, é uma situação relativamente tranquila, embora o Rodrigo não possa relaxar, evidentemente. Né? Ele tem que combater, por exemplo, a abstenção, eventualmente, no seu eleitorado, que se for um eleitorado de mais baixa renda, como é possível que seja um eleitorado, porque o Rodrigo Neves fez muita política social na cidade, então se tiver um eleitorado mais baixa renda, com menos escolaridade, que tem tendência à abstenção, isso pode ser um perigo para ele. Não creio que seja um perigo a ponto de colocar
em xeque, ou ameaçar de fato a eleição dele, mas ele tem que construir, combater essa abstenção. Mas, enfim, eu acho que a eleição em Niterói é importante, porque é uma das cidades mais ricas do estado do Rio, uma cidade com bom nível de escolaridade, o seu eleitorado. Então, é uma cidade que pode oferecer uma oportunidade boa para o PDT se recuperar, ainda mais que o PDT sofreu um baque muito grande nessas eleições, como a gente viu no Ceará, sobretudo, mas no país todo, foi o partido de esquerda que mais perdeu prefeituras e vereadores. Então, eu acho que é muito importante que o PDT, para o PDT, e o Rodrigo Neves representa, digamos assim, a parte boa do PDT. É uma parte não cirista, uma parte que tem aliança com o PT, muito estabelecida na cidade de Niterói. Entendeu? Então, isso aí é um lado bom. O Rodrigo Neves conseguindo se eleger, né? O prefeito atual é o Axel Grael, mas o Rodrigo Neves já foi prefeito de Niterói 2 vezes. Vai ser o seu terceiro mandato. Ele conseguindo se eleger, ele, com o PDT saindo das eleições com muitos problemas, ele ganha status dentro do partido. Ou deveria ganhar, né? Porque em função um partido político precisa valorizar quem tem voto, quem tem uma comunicação melhor com o eleitorado, quem tem alguma coisa que mostrar. Então, o PDT já perdeu a prefeitura de Fortaleza, porque o prefeito atual, o José Sarto, do PDT, não foi nem para o segundo turno. O PDT saiu de 66 prefeituras para 5 prefeituras no Ceará, perdeu deputado federal, ele vai vai chegar em 2026 muito enfraquecido, com muita dificuldade de construir uma bancada de deputados federais, o que vai gerar um baque grande nas finanças do partido, o que, por sua vez, gera um efeito de cascata, né? Com um partido com menos dinheiro vai ser mais difícil ele eleger mais prefeito. Então, o partido está vivendo um desafio muito grande, por isso que é importante que ele mantenha essa prefeitura. É importante que o Rodrigo Neves não apenas vença as eleições, mas também não vença apenas eleitoralmente, vença politicamente, faça uma administração que seja uma vitrine, não só para o PDT, mas para toda a esquerda como um todo. E o fato, repito, de Niterói ser uma cidade com uma boa renda per capita, um bom índice de escolaridade, permite também ele construir, e com finanças boas. Niterói ganha muito royalties do petróleo. Então, por isso, tem boas finanças, né? Aqui, ó, o total de receitas brutas de Niterói em 2023 foi de 6 bilhões de reais. Né? Ou seja, um bom número, né? Compara aqui, por exemplo, com São Gonçalo. São Gonçalo é uma receita bruta em 2023 de 2 bilhões, ou seja, Niterói tem 3 vezes mais que São Gonçalo, e São Gonçalo tem uma população bem maior. O último censo de São Gonçalo mostrou uma população estimada em 2024, 960 mil pessoas. 960 mil pessoas. Ao passo que Niterói, a população estimada em 2024 é de 500 mil pessoas. Então, por aí você vê como Niterói é uma cidade rica, né? 3 vezes mais rica que São Gonçalo, que é uma vizinha, com menos população. Você faz com que a renda per capita de Niterói, olha só, a renda per capita de Niterói é de R$128 mil por ano, na última apuração de 2021. Aqui, ó, de São Gonçalo, a renda per capita, R$18 mil. Olha que diferença brutal. R$128 mil de Niterói e 18 mil São Gonçalo. Então é uma cidade muito rica. A gente espera que o prefeito, que se o Rodrigo Neves ganhar o segundo turno, ele faça uma gestão exemplar com esse dinheiro todo, que faça de Niterói uma cidade exemplo para outras cidades do país. Mas então a análise é essa, né? O Rodrigo Neves precisa de mais 4 mil votos para vencer. É uma situação relativamente tranquila, embora que não se pode brincar
hoje em dia com a extrema-direita. A extrema-direita ela tem uma máquina muito forte. O PL é um partido com muito dinheiro, com muito recurso, com muita presença em rede social. Agora, no segundo turno, é claro que eles vão jogar um peso muito grande nessas principais cidades onde o PL está disputando o segundo turno. Niterói é uma dessas cidades, então o Rodrigo Neves não pode descansar. E quem é politizado também, quem é do campo progressista, também deve se empenhar para fortalecer o Rodrigo Neves, para que ele ganhe com tranquilidade a seleção. É importante combater a abstenção. Quem for de Niterói e estiver assistindo esse vídeo, não vá votar. É importante votar, é importante convencer outras pessoas a votar. Quem não for de Niterói e quiser ajudar, é só compartilhar esses conteúdos aqui. Compartilhe esse vídeo, por exemplo, já ajudou bastante. É isso aí, pessoal. Até a próxima.